Olá, gente, mais um vídeo aqui para vocês, né? Vocês sabem que eu sempre falo aqui nesse vídeo sobre autoconhecimento, né? Que eu pratico já faz um ano, né? Tem outras práticas também que eu faço, né? Como ativação de arquétipo, né? Quem não sabe o que é arquétipo aí, dá uma pesquisada, porque se eu for explicar aqui o vídeo vai ficar muito longo. E eu faço práticas de arquétipo, né, gente? E eu tenho um arquétipo que eu ativei na minha vida e tá sendo assim muito bom, revolucionou assim a minha vida. Eu tô gostando muito, né? Eu já trouxe aqui um vídeo sobre o arquétipo da Cleópatra, né? Eu até vou fazer me aprofundando mais no assunto, né? Mas um dos arquétipos que eu também ativei foi o arquétipo do cavalo, gente. Sim. Eu sei que tem muita gente que tem esse arquétipo, tem medo de ativar ele por conta do lado sombra, né? Que um dos lados sombras do cavalo é a insônia, que as pessoas falam, né? Mas, graças a Deus, pra mim, isso não aconteceu, né, gente? Porque também a gente tem que ativar com outros arquétipos que corte, né? A sombra daquele ali. E assim, pra mim, eu ativei esse arquétipo porque eu procrastinava muito, eu era uma pessoa muito procrastinadora. E eu queria muito ter constância nas minhas atividades físicas, que eu praticava em casa, aí praticava quando eu queria, quando dava vontade. E a vontade nunca dava, né, gente? A gente fazia uma vez ou outra, né? E com esse arquétipo, isso mudou muito. Eu me inscrevi na academia, passei a frequentar, passei a me exercitar e com vontade, tá, gente? Sem preguiça, sem desânimo. Então, esse foi um dos motivos que me fez ativar esse arquétipo do cavalo, né? Para mim ter constância nos meus treinos, né? Para mim começar a treinar com disciplina, com constância, sabe, gente? Porque sabe que o treino é uma das coisas muito importantes na nossa vida, né? Tem gente que acha que não, eu não gosto, tenho preguiça, tudo. Mas a gente tem que botar como prioridade na nossa vida. Então, isso que me fez ativar esse arquétipo. Mas o cavalo, gente, é um arquétipo de muita força e de muito poder, tá? Ele tem muitos benefícios, né? O cavalo, ele é assim, para você procrastinar em várias, se você é uma pessoa procrastinadora, que você tem vários desejos, vários sonhos, mas que fica só no papel, só na sua cabeça, e você não coloca em prática, o cavalo é um ótimo arquétipo para você ativar, porque ele dá aquele boom, sabe, gente? Ele faz você ir lá e ter atitude, e você fazer, e você reagir. E ele também está me ajudando na área profissional também, gente. Porque teve área profissional minha, que o ano passado mesmo, tem uma parte profissional que eu queria muito, gente, fazer, né, dar andamento. E eu procrastinava, não ia atrás, dava aquele medo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Ficava sempre nessa e acabava que eu passou um ano inteiro e eu não coloquei em prática. E esse ano, a partir do momento que eu ativei esse arquétipo, né, que eu ativei logo no começo do ano, né, desde fevereiro que eu tenho ele ativado, eu já dei andamento nesses planos, sabe, gente? Esses planos profissionais. Eu já dei andamento e já mudou muito, gente. Mudou muito a minha vida. Então ele agiu assim muito rápido, entendeu? Então é um arquétipo ótimo para mim. E eu acredito falar sobre o lado sombra que um dos lados sombras, assim, que as pessoas mais têm medo de ativar ele, é por conta da insônia. Isso não aconteceu comigo. Por quê? Porque como eu ativei ele para ter ação, para sair da procrastinação, para agir, então pratico exercício físico, que já cansa muito o corpo. Eu tô assim muito numa correria danada, fazendo várias coisas, botando em prática várias coisas, né? Trabalhando muito. Então, quando chega a noite, o corpo já tá cansado. Então, o que você quer é deitar na cama e dormir. E eu tô achando até que eu tô dormindo melhor, gente. Porque antes
eu tinha muito problema, aí que eu tinha problema de insônia, sabe, gente? Não dormia direito, aí acordava na madrugada, ficava mexendo em celular. Hoje em dia, chega à noite, eu já boto o celular pra lá, longe de mim, já tô fazendo meus horários de sono certinho, 8 horas de sono, né? Que é o certo da gente dormir. Então já tô dormindo bem, eu acordo disposta, já começo na rotina e já deixo tudo e acabo o meu dia com tudo feito. Tudo que eu coloco ali no papel, porque se tem uma coisa também que eu comecei a aderir, é colocar no papel aquilo que eu tenho que fazer durante o dia, entendeu, gente? E não adianta, não precisa você colocar 1001 coisas, vai, vou fazer 10 coisas no dia, nem que seja uma, duas ou três, mas que você coloque, que você faça, que você cumpra, né? E que você termine o dia com sensação daquilo feito, daquilo pronto. E é o que acontece comigo. Antigamente eu pegava 1001 coisas para fazer, ficava sobrecarregada, acabava que eu não fazia tudo, não terminava, acabava o dia frustrada, cansada, corpo e mente cansado, aí não dormia bem, tinha períodos de insônia, acordava, mexia no celular, entendeu? O meu sono era péssimo, eu acordava indisposta, quando eu clareava o dia eu já estava naquele tormento, porque o meu corpo estava cansado, né, gente? Então, depois que eu ativei o cavalo, o arquétipo do cavalo, me deu muita disposição durante o dia, eu coloquei várias coisas em prática, eu trabalho mais, eu me exercito, eu me alimento melhor, entendeu, gente? Durmo bem, porque quando chega a noite eu tô super cansada, então o que eu quero mesmo é dormir, descansar minha mente, meu corpo. Acordo bem, acordo disposta e tô realizando desejos que já estava ali engavetado há um bom tempo. Então eu abri essa gavetinha e comecei a realizar esses desejos. Entendeu, gente? Porque eu penso assim que desejos e sonhos é para ser realizado e nessa vida. Entendeu? A gente não pode, porque levar para outra, você morre, você não vai realizar na outra vida. O cemitério é o lugar que mais tem sonhos que não foram realizados, né? Não tem, as pessoas não costumam dizer isso, porque muita gente morreu com sonhos e com desejos sem realizar e levou para o seu túmulo. Então é muito frustrante isso. Tudo tem que ser feito e realizado nessa vida, gente. Entendeu? A gente tem que ter força de vontade, a gente tem que ir atrás de realizar nossos desejos. Se você não tá conseguindo, então eu assim eu indico que você estude sobre os arquétipos. Se você já conhece, então você escolha um arquétipo que é melhor para a sua ocasião, para o que você está precisando. E quem não conhece, dá uma estudadinha, dá uma pesquisada aí sobre os arquétipos. Eu tenho certeza que você vai achar algum que vai te ajudar, te alavancar ali, sabe? Do que você está querendo. Seja a parte da alimentação, seja a parte profissional, seja a parte amorosa, seja a parte de procrastinação, seja a parte de timidez, sabe, gente? Porque timidez também, ser tímida, uma pessoa tímida, trava muito a vida da gente. A gente também deixa de realizar muitas coisas. Porque uma das coisas que mais me atrapalhou na vida foi a timidez. Eu fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. E eu perdi essa timidez depois da prática do autoconhecimento. Me ajudou muito. E com a ativação dos arquétipos, melhorou mais ainda. Hoje em dia eu não tenho vergonha, que nem diz, né? A gente tá aí no corre, tá atrás tá na nossa correria, conquistando o que é nosso sem prejudicar ninguém. Então não tem por que você você ficar com vergonha, né, gente? O mundo tá aí para ser explorado, pra gente ir à luta, pra gente buscar o que a gente quer mesmo, né? Então eu acho que não faz mal a ninguém, né? Você tem que acreditar, lógico. Eu acredito muito no poder dos arquétipos, né? Porque para mim arquétipo vem junto com o universo, sabe? Emana, não faz mal a ninguém, traz coisas boas e ajuda bastante. E como eu também já tenho um ano que eu pratico a ativação dos arquétipos, né? Só que antes, no começo, eu não praticava assim com tanta crença, né? Eu não tinha tudo. Eu comecei, todas as práticas que eu faço, no começo eu não acreditava tanto, gente. Eu não tinha essa crença que ia dar certo, que ia acontecer. Então foi com o tempo que eu fui pegando fé em tudo isso, entendeu? E o arquétipo no começo,
Para mim, eu ativava de qualquer jeito, eu ativava qualquer um e ficava aquela bagunça e eu não tinha aquela crença e se acontecia alguma coisa eu não percebia. Então não mudava, não tinha tanta diferença na minha vida. Mas do final do ano pra cá, eu comecei a ativar os arquétipos com muita mais crença, acreditando com muito mais fé. E realmente ele tem feito uma diferença na minha vida, tem mudado, tem me ajudado muito. Então, eu conto aqui pra vocês a minha experiência própria. Eu não conto de ninguém, nem o que eu vi, nem o que eu assisti, não. Eu conto na minha experiência, o que vem mudando a minha vida, o que vem me ajudando. E os arquétipos me ajudam muito. E o do cavalo, gente, tá sendo maravilhoso. Eu pretendo ficar bastante tempo com ele, sim, né? E lógico que eu vou ativei também outros arquétipos, né? Porque agora eu estou numa posição de liderança, né? Profissionalmente. Então eu tenho outros arquétipos ativados, mas como ainda tá no comecinho, depois eu faço outro vídeo falando sobre os outros que eu ativei para vocês, né? E qual foi a diferença, o que mudou. Mas assim, o do cavalo tem sido maravilhoso, eu pretendo ficar bastante com ele, sem contar que o cavalo é um animal assim que eu gosto, sempre gostei, né, gente? Porque na minha infância, meu avô chegava, minha avó tinha sítio, meu avô chegava ali com aquele chapelão, sabe, dos antigamente de couro, montado no cavalo, com aquela bota, com aquela peixeira na cintura, sabe? Então a minha infância toda foi ver meu avô sempre chegar de cavalo, o transporte dele era cavalo. A gente também, na minha infância, éramos pessoas muito pobres, então a gente não tinha, sabe que antigamente, né, quem é da minha época, né, que já passou dos 40, né, gente? Quem é dessa época aí, passou dos 30, dos 40, sabe? Não era todo mundo, era só quem era muito rico, tinha dinheiro, que tinha o transporte de carro, né? E a gente não tinha. Então, a gente não tinha carro. Meu pai não tinha condição de carro. O que meu pai tinha era caminhão, né? Porque ele era caminhoneiro, então ele tinha caminhão. Então, mas era dos outros, que ele trabalhou muito tempo com o caminhão dos outros. Então, ele juntou um dinheiro e depois ele comprou o caminhão dele para trabalho. Era o carro que ele tinha, mas para passeio, o transporte que o meu pai tinha era uma carroça, gente, vocês acreditam? E a gente assim amava, era uma diversão. Então a casa da minha avó ficava no sítio, a gente morava na cidade e a gente acabava indo de carroça, sabe? Então era cavalo. Então esse animal, ele já tá na minha vida há muito tempo, desde a minha infância. Então é um animal que eu gosto, né? Eu agora fui para o Nordeste, viajei para o Nordeste, para Pernambuco, em janeiro. E um dos meus desejos foi andar de jumentinho, né? De cavalo, de jumento. Era um dos desejos que eu tinha, né? E isso eu fiz. Porque eu sempre gostei muito do cavalo, porque ele está presente na minha vida desde a minha infância. É um animal que eu também acho bonito, que eu gosto, entendeu? Se eu tivesse assim uma fazenda, se tivesse um sítio, com certeza eu teria cavalos, compraria cavalo, um jumentinho, um burrinho, eu gosto. Então, eu já gosto desse animal, né? Então, ativei ele e ele tá sendo maravilhoso na minha vida. Não pretendo tirar tão cedo, viu, gente? Porque ele tá agindo muito bem, entendeu? E aí é isso, gente. Eu tô muito feliz. Eu venho estado muito feliz porque esse ano tá sendo ano de realizações, anos de desejos e sonhos tirados do papel e sendo realizado. Tô muito feliz comigo mesmo. E eu prometi para mim mesmo e que eu ia mudar a minha vida esse ano, praticamente. E isso vem acontecendo. Dá uma mudança, sabe, gente? Porque às vezes você vive aquela rotina. Eu vinha vivendo uma rotina que eu falava, gente, eu não quero essa rotina, não é pra mim, né? Deus já se cerrou isso aqui, eu já cumpri isso aqui, já terminou. Então eu quero um outro tipo de desejo, outras coisas. Eu tenho outras coisas a se realizar. E é o que está acontecendo esse ano. E depois eu vou fazendo mais vídeo, contando mais pra vocês, até pra vocês se inspirar. Vou contando mais o tipo de os desejos, né, os sonhos, porque tá no comecinho ainda, que estão sendo realizados para inspirar vocês. E aí vocês me perguntam, Lenilda, e o que é que você fez? Eu não fiz nada, gente. Eu só fiz
a prática do autoconhecimento, lógico, ativações dos arquétipos, e eu pratico muito a gratidão. Eu agradeço a Deus e ao universo todos os dias. Eu acordo agradecendo e durmo agradecendo. Entendeu? Se sai sol, eu agradeço. Se sai chuva, eu agradeço. Eu agradeço todo o meu dia. Eu agradeço tudo, tudo, tudo. Mas eu agradeço de coração mesmo. Antes, eu agradecia, pegava só por modinha mesmo da internet. Fazia a prática da gratidão. Aí acordava de manhã, agradecia. Dava 5 minutos, eu já estava reclamando de alguma coisa. Já estava xingando alguma coisa. Entendeu? Então não valia, isso não valia na minha vida. Hoje em dia não. Eu tô até uma pessoa mais calma, mais tranquila. Porque eu era muito mais... Ai, tava sempre agitada, tava sempre, sabe, ranzinza, mal-humorada, sempre achava alguma coisa para reclamar. E hoje em dia não, né? Isso não acontece, né? Eu comecei muitas coisas aqui também em casa começou a se quebrar. Começou a quebrar uma coisinha, quebrar outra. Se fosse um tempo atrás, eu estava reclamando. Eu não, sabe o que eu fiz? Quebrou. Aí reclamando, tinha que arrumar, quebrou. Eu coloquei fora, entendeu? Agradeci o tempo que aquilo me serviu, que aquilo ficou comigo. E não foi uma coisa ou duas não, gente. Foi umas 5 coisas aqui em casa. E eu joguei fora, agradeci aquele tempo que aquilo me serviu. E vocês não imaginam que em pouquíssimo tempo eu conquistei, eu consegui, eu comprei melhor, né? Muito mais moderno, que as coisas hoje em dia é tudo mais moderna, do que aquilo que eu tinha. Entendeu? Então, às vezes a gente tem que abrir mão do velho para chegar ao novo. É assim que a gente fala, né? Então a gente tem que desapegar de coisas. E isso não estou falando só sobre coisas, estou falando sobre sentimentos. Entendeu? Vamos deixar para trás o velho, a reclamação. A reclamação é velha. Vamos abrir para o novo. O novo é a gratidão. Se você é uma pessoa que costuma reclamar, deixa para trás, deixa para o passado. Entendeu? Deixa para o ano que ficou lá para trás. Agora começa a prática de agradecer. Agradeça do seu jeito mesmo, não precisa pegar nada formalizado, nada prontinho aqui na internet. Agradeça do seu jeito, do seu coração. Ou para Deus, ou para o universo, para o que você acredita. Apenas use as suas palavras que saia do seu coração. E eu te garanto que vai mudar muito, fazer muita diferença na sua vida. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo que eu tenho aqui para vocês e é isso aí. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Espero trazer mais sobre isso para vocês, para inspirar vocês. Mas é que agora está um pouco no começo. Daqui a pouco eu já faço um vídeo e falo para vocês também se inspirar, para vocês tirarem sonhos e desejos de vocês do papel e realizar, e com certeza vai realizar, entendeu? Porque todos nós merecemos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos prósperos, entendeu? Abençoado. Não deixe de praticar o autoconhecimento, isso é muito importante na sua vida, é um divisor de águas e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Beijo, fique com Deus. Até mais.